O que a tristeza não pode fazer conosco é nos paralisar. Jesus, ele mesmo triste, continuou a sua missão da maneira conforme estava planejado. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. É uma alegria ter você aqui, nós nos sentimos muito honrados com a sua presença. E hoje nós vamos iniciar uma série fundamental para a proposta do nosso canal. Nós iremos falar sobre inteligência espiritual, uma estratégia de Deus, uma habilidade fundamental para que você tenha sucesso em todas as áreas da sua vida. E hoje nós vamos falar do primeiro pilar da inteligência espiritual. E nós vamos mostrar nessa série como que Jesus era dotado dessa experiência, como que ele, em toda a sua missão, no dia a dia dele, todas as passagens que ele viveu, ele demonstrava ser dotado dessa inteligência espiritual. Primeiro, nós iremos começar falando dos 5 pilares da inteligência emocional. Hoje nós vamos dar conta do primeiro pilar, que é conhecer as próprias emoções. E para que a gente faça isso com qualidade, eu quero te apresentar as 4 emoções básicas que nós temos, que todo ser humano tem. A primeira delas, o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. Essas são as 4 emoções básicas que todo ser humano tem. E sentir estas emoções é natural e, como vocês vão ver mais para frente nessa série, é incontrolável. A gente vai sentir sim essas emoções. E todas elas têm uma função. É importante que eu tenha medo para que eu não entre dentro de um carro e coloque 240 por hora só porque o carro dá. Eu preciso ter medo. Eu preciso entender que o risco existe e o meu corpo sinaliza isso. Ok? A raiva também é fundamental para que eu saiba me defender, para que os meus hormônios se organizem para uma batalha. E são instintos ancestrais que nós temos. A alegria, obviamente, confirma que está dando tudo certo e a tristeza me diz que tem algo errado. Essas são as 4 emoções básicas. Eu preciso saber que elas existem e que elas são naturais. Nem toda tristeza é depressão, nem toda raiva é um surto, nem toda alegria significa que eu sou imaturo e nem todo medo é um sintoma de ansiedade. Eu preciso entender que o que acontece comigo no dia a dia vai ativar essas emoções e eu preciso lidar com elas. Eu preciso gerenciar bem essas emoções, que é assunto para o segundo vídeo dessa série. Hoje, eu preciso entender que eu tenho que conhecer as emoções. Primeiro, eu quero te dar um exemplo do que aconteceu com Jesus. Jesus estava a 3 quilômetros de Betânia. 3 quilômetros de Betânia, quando disseram para ele que Lázaro estava muito doente. Jesus tinha um propósito. A morte de Lázaro fazia parte da missão de Jesus. Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus sabia o que ele iria fazer. Quando Lázaro morre, chega a notícia para Jesus. Lázaro morreu. Lázaro, Marta e Maria eram 3 irmãos que eram muito amigos de Jesus. Todas as vezes que Jesus estava próximo a Betânia, Jesus se hospedava na casa deles. Maria é aquela prostituta de leprosos que quebrou o vaso de alabastro, que lavou os pés de Jesus com perfume. Marta cozinhava para Jesus frequentemente. Jesus era íntimo dessa família, ele era amigo dessa família. E quando ele toma conhecimento de que Lázaro havia falecido, ele vai então para Betânia. E os discípulos dizem para ele assim: Senhor, vamos lá para cuidar de Lázaro e tal. Só que Jesus já sabia que ele havia morrido. Ele diz: Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. Ele sabia exatamente o que ele iria fazer. Pega essa informação, guarda ela. Ela é importante para você entender esse pilar da inteligência emocional / espiritual. Quando ele chega, eles levam Jesus até o túmulo e a porta do túmulo é uma grande pedra e ele pede para retirar. E quando Marta e Maria choram com Jesus, por 2 vezes a palavra diz que Jesus chorou. Ele se emocionou. E os judeus que estavam ao redor até dizem: nossa, vejam como ele o amava. Irmão e irmã, amigo e amiga que está vendo esse vídeo, quando você perde alguém que você ama, é possível não ficar triste? Mesmo que você tenha uma crença profunda na ressurreição, como eu tenho, como Jesus também, porque ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele fala isso para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Ele, sabendo disso, tendo clareza disso, clareza absoluta, ele se entristeceu, porque a tristeza faz parte da vida do ser humano. Entristecer-se é normal. O que a tristeza não pode fazer conosco é nos paralisar. Jesus, ele mesmo triste, continuou a sua missão da maneira conforme estava planejado. Não paralisou na tristeza. Quando Jesus teve raiva,
no templo, ele fez o chicote, ele não conjurou um raio para destruir aquele lugar. Ele tem poder para isso, ele é Deus. Ele não bateu em ninguém, não. No meio da tristeza e da raiva, ele continuou a missão dele. Quando teve medo no Getsemane, ele não desistiu. Quando ele se alegrou no vinho, ele não esqueceu quem ele era. Quando ele diz para Maria, mulher, que temos nós com isso, mesmo com a alegria da festa de casamento, ele não perde sua responsabilidade como filho de Deus. Ele não esquece quem ele é. Ele sabe que as emoções existem. Ele sabe que não tem nada de errado acontecendo com ele. Assim eu e você. Nós precisamos saber, e o primeiro pilar para isso, da inteligência emocional, que manifesta-se em Jesus, é que, independentemente da emoção que se manifesta, ele não deixa de ser quem ele é. Independentemente da emoção que é provocada nele, ele continua o seu propósito, a sua missão. E isso é uma característica exclusiva da inteligência espiritual. Inteligência emocional é conhecer as minhas emoções, saber que elas existem, ok? Primeiro pilar. Inteligência espiritual, gerenciar minhas emoções, compreender as minhas emoções a partir do meu propósito de vida. E quem te dá esse propósito é Deus. E nessa série de vídeos nós vamos destrinchar como que Jesus usava essa inteligência espiritual e emocional. Para você não perder nenhum vídeo desse, se inscreva no canal. Vem aqui, dá o seu like, curte o nosso vídeo, compartilha com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você sabe que vão se interessar e deixa o seu like para o YouTube entender que o nosso conteúdo está bacana e está ajudando pessoas como você a se desenvolver, sua inteligência espiritual. Eu conto com você no próximo vídeo, uma vez por semana, estaremos falando disso aqui no nosso canal. Eu te espero para juntos desenvolvermos esse grande pilar que é a inteligência espiritual. E o próprio Jesus, no seu evangelho, nos ensina como fazer isso. Te vejo no próximo vídeo. Desejo que Deus te abençoe muito. Até lá. Tchau.